Diocese de Rondonópolis-Guiratinga acolheu o 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base. Rondonópolis recebeu este encontro marcante da Igreja Católica, fruto do Concílio Vaticano II e das conferências latino-americanas de Medellín e de Puebla. Diocese de Rondonópolis tem sua origem como paróquia de Santana de Chapada dos Guimarães e a criação da então prelazia da Chapada dos Guimarães em 13 de junho de 1940. O missionário alemão Dom Wunibaldo Taleur, primeiro bispo, transferiu a sede da prelazia para Rondonópolis em 1961. Na década de 1940, Dom Wunibaldo ele foi ordenado bispo e foi confiado a ele uma prelazia recém-criada também, a prelazia de Chapada dos Guimarães. Essa região nossa de Rondonópolis pertencia ao município de Santo Antônio Le Verger, que por sua vez fazia parte da prelazia de Chapada, passou a fazer parte da prelazia de Chapada dos Guimarães. Então, foi criada essa prelazia e Dom Wunibaldo fazia viagens de desobriga para conhecer o território muito vasto, não tinha estradas, né? Para conhecer o território da prelazia a ele confiada. Na verdade, foi confiada a ele e aos freis franciscanos, né? Que vieram da Alemanha para essa missão. E aí, em 42, ele passa por essa região onde hoje é Rondonópolis. Só tinha o povoado de Rondonópolis ainda, muito pequeno, e ele celebra uma missa aqui, percebe que era uma região de passagem, uma região interessante para se investir, e vai até São Lourenço de Fátima, né? Em São Lourenço ele cria uma estação missionária, para que quando ele viesse de Chapada, tivesse um local para eles ficarem, né? E aí ele vem aqui celebrar as missas, volta para a Chapada dos Guimarães, né? Nós ainda estávamos assim organizando o que seria depois o município de Rondonópolis, e em 47, ele percebendo que era uma região que estava crescendo, chegando migrantes, né, porque aqui é uma região essencialmente de migrantes, ele então resolve fazer um pedido às irmãs franciscanas para virem ajudá-lo na missão. Então, em 47, vem 2 freiras para São Lourenço de Fátima, que fica aqui pertinho de nós. E em 49 ele convida as irmãs, inclusive a irmã Alcemer, que até hoje é viva, com 95 anos, para vir para cá ajudá-lo. E aí essas 2 irmãs, a irmã Maria Bona e a irmã Maria Alcemer, organizam o que foi a primeira escola do povoado, né? Com a escola, e naquela época que assim a educação, né, era algo muito importante para as famílias, com a criação da escola muitos migrantes vieram e o povoado cresceu. Já era então distrito de Poxoréu. E em 53, então, é que nós tivemos a criação do município de Rondonópolis, né? 59, Dom Wunibaldo, percebendo que o município estava crescendo e tal, Chapada dos Guimarães bem menor, ele pede autorização, então, para transferir a prelazia de Chapada para Rondonópolis, com o nome de prelazia de Rondonópolis. Então, em 61, foi oficializada a prelazia de Rondonópolis. Dom Wunibaldo foi padre conciliar no Concílio Vaticano II. O primeiro bispo de Rondonópolis faleceu em 1975, mesmo ano em que ocorreu o primeiro intereclesial em Vitória, no Espírito Santo. Entretanto, o legado de Dom Wunibaldo é marcante nesta 15ª edição. Esse é o outro diferencial da nossa diocese. Nesse primeiro momento, uma presença muito grande junto aos povos indígenas, né, aos Bororo, e as irmãs franciscanas, quando chegam, também passam a se dedicar a esse trabalho com os índios. Havia muitos índios aqui na região. E Dom Wunibaldo, em 62, vai participar do Concílio Vaticano II, né? Ele já tinha essa visão de comunidade, a visão do caboclo, né, que era o pessoal da roça. E uma coisa linda em Dom Wunibaldo, ele dizia o seguinte: o bom cristão tem que ser alfabetizado, porque não tinha escolas, era o povo da roça, né? E ele falava sertanejo, caboclo. E é interessante, só um detalhe, que quando ele vai desenhar algo sobre a prelazia de Chapada dos Guimarães ainda, ele desenha um facão para simbolizar as picadas que tinha que fazer quando ele vinha a cavalo para abrir caminho para chegar aqui, porque não tinha estradas também, né? Então ele vai ao Concílio Vaticano II, ele é um bispo conciliar, e traz, logo depois, em 66, quando termina o concílio, ele traz alguém que ajudou na elaboração do compêndio do Vaticano II.
E aí essa pessoa vem dar palestras com os freis franciscanos que tinham aqui. Nós já tínhamos alguns padres alemães, né? Padre Lothar já estava aqui também. E aí então a prelazia é toda organizada em comunidades. A igreja em saída, presente no Intereclesial de 2023, já era desejada por Dom Vunibaldo. Dom Vunibaldo, ele mudou aquela igreja só sacramentalista para uma igreja comunitária, para uma igreja povo de Deus, né? Então, Dom Vunibaldo, ele tinha uma visão maravilhosa. Então, cada paróquia que ele criou aqui, ele criou uma escola do lado para que as pessoas pudessem estudar, ler a Bíblia e participar das comunidades. Então, ainda na década de 60, foram criadas muitas comunidades aqui. Depois, no Osório veio, deu continuidade a esse trabalho maravilhoso, né? Então, a gente tem assim, todas as nossas paróquias, as 22 paróquias, elas são organizadas em comunidades eclesiais de base. No primeiro momento eram comunidades, né? E daí quando ela passa a ter essa nomenclatura, ainda na década de 70, foram ampliadas, né? E um dado interessante é que, como a gente sempre teve a presença das freiras, né? Em algumas paróquias, inclusive na minha, né? Na que eu participo, mas eu também me aposto dela, é a paróquia Bom Pastor. Cada comunidade criada, as freiras, lá no nosso caso eram salesianas, mas nas franciscanas também aconteceu isso, eram assim consideradas como vigárias, né? Então, um dado muito bonito, na década de 70, mulheres com o título de vigárias, né? Não eram oficialmente, mas era uma denominação que a gente usava só para ver a importância das comunidades eclesiais de base entre nós, né? Papa João Paulo II elevou a prelazia de Rondonópolis à diocese em 13 de julho de 86, sob o pastoreio do segundo bispo, Dom Osório Wilibaldo Stoffel. Em 2014, o Papa Francisco criou a nova diocese de Rondonópolis, anexando a diocese de Guiratinga. Então, quando nós organizamos o memorial, a preocupação era que cada pessoa sentisse como foi construída essa diocese, a riqueza da nossa diocese, né? Então, como foi um projeto que já tem quase 30 anos, quando foi iniciado, com a morte de Dom Juventino, então aí a gente realmente deu vida a esse projeto. Mas nós só tínhamos materiais porque em 2014 é que juntou as duas dioceses, né? Isso aconteceu por conta do crescimento muito acelerado de Primavera do Leste e por uma questão de logística, né, teve que transferir sedes, né? Por exemplo, a sede da diocese de Guiratinga acabou indo para a Primavera do Leste e por questão de logística, de distância, de história, né, porque Guiratinga é do início do século passado, então era mais próxima da nossa. Primavera do Leste é novo, década de 80 do século passado. Então, pela questão da história, da proximidade, né, da vivência mesmo, aí passou a ser a Diocese Rondonópolis-Guiratinga. Então, quando nós elaboramos, a proposta ainda era a Diocese de Rondonópolis, né? E aí, então, agora que a gente montou, a próxima etapa desse processo de resgate, de recuperação da memória, é também ampliar o acervo dos bispos, né, da Diocese de Guiratinga, que tem uma história belíssima. Enquanto nós aqui, a Diocese de Rondonópolis, tivemos muita proximidade com os índios Bororo, com esses migrantes que vêm de tantos lugares do Brasil e do exterior, né, temos muitos imigrantes também. A antiga Diocese de Guiratinga teve essa proximidade com os salesianos, tanto padres quanto freiras salesianos, e com os índios Chavante. Então, índios Chavante, índios Bororo marcam, né, o rosto da nossa Diocese Rondonópolis-Guiratinga. Dom Juventino Kesterin foi bispo de Rondonópolis de 1998 a 2021, quando faleceu devido à Covid-19. Laci Maria se emociona com a identificação de Dom Juventino com os povos originários no centro-oeste do país. É que Dom Juventino, ele tinha uma paixão incrível pelos povos Bororo. Só para vocês terem noção, nós temos a Romaria dos Mártires, que é uma atividade muito rica da nossa diocese. Numa das últimas que nós tivemos, ainda com a presença de Dom Juventino, a leitura do Evangelho foi feita por um índio Bororo na língua Bororo. E assim, muito me emociona.
Ele poderia falar, olha, vai lá e faz a leitura, mas caracterizados. Assim, a presença indígena é a presença de um povo que é respeitado. Um outro elemento interessante é que ele conseguiu fazer a tradução do Novo Testamento para a língua bororo, isso está à disposição aqui, né? E ele sempre fazia questão, nas nossas assembleias diocesanas, os índios sempre tiveram um lugar especial, com leituras, com cantos, né? E na ordenação do Dom Maurício, ele recebeu, né, paramentos dos bororo durante a ordenação dele, a posse dele aqui, desculpa. Então, é uma coisa muito bonita da nossa diocese. É um povo humilde, um povo simples. Temos resistências às comunidades de base, né? Agora, com a alegria toda desse 15º Intereclesial, a cidade está, todas as paróquias, né, animados, estamos assim, transbordando alegria, mas ainda temos aquela resistência. Temos pessoas também que ainda não conheceram a beleza das SEBs, né? Mas que também nos apoiam, que estão ajudando nas diferentes equipes. Então, isso é que é bonito, né? E Dom Maurício tem investido muito nessa coisa da comunhão, né? Temos modos diferentes de ser igreja, mas temos o amor a Jesus que está acima de tudo isso. É o que nos move, o que nos incentiva e nos fortalece nessa caminhada. A Diocese de Rondonópolis foi administrada por Dom Osório Vilibaldo Stoffel de 71 a 1997, passando a missão a Dom Juventino. Dom Osório foi personagem marcante também na história da Igreja Particular de Rondonópolis. Ai, Dom Osório. Dom Osório, ele assim, que figura, né? Ele era franciscano também, do Sul, e ele tinha uma visão muito grande com os bororo, com os índios também, mas muito com o meio ambiente. Dom Osório, ele conseguiu organizar na diocese uma entidade que se chamava ARPA, que é uma associação rondinopolitana de defesa do meio ambiente, de preservação ambiente, e tanto aqui em Rondonópolis quanto em Jaciara, isso é muito forte. A igreja assumiu essa proposta de cuidar da casa comum, como diz o Papa Francisco hoje, né? Então aqui foi criada a ARPA e hoje essa entidade, ela foi... assim, ela se dividiu em várias outras, né? E um foco que tem sido referência nacional é a preservação das nascentes. Tem um trabalho belíssimo feito, inclusive meu irmão é um dos coordenadores e organizadores disso, e da preservação das nascentes, né? Dentro dessa visão ecológica que Dom Osório tinha muito forte. Ele também era um grande articulador, como estavam as comunidades nascendo, e muitas comunidades rurais também, né? Nós não temos só comunidades urbanas, são comunidades eclesiais de base urbanas e rurais, muitas rurais. Pantanal, muitas. Imagina a dificuldade, né, de chegar a essas comunidades onde não tem estrada também, é pelos rios, né? E aí, então, dentro dessa proposta de Dom Osório, né, a gente vai ver uma luta pela terra muito forte, coordenada pela diocese também. Tanto na época da prelazia, 86 passa a ser diocese de Rondonópolis, né? E Dom Osório, ele dava muito apoio junto à CPT, junto aos movimentos sociais, né? Então, ele era um homem assim muito aberto a tudo. E isso oxigenou a diocese, né? E permitiu assim que nós, leigos e leigas, tivéssemos um trabalho bem atuante com o apoio deles. Então, é uma alegria na nossa diocese, a gente, enquanto leigo, leiga, poder atuar nas mais diferentes áreas de missão que a diocese oferece. Esse espaço aqui dentro da Cúria Diocesana de Rondonópolis preserva as histórias dos bispos antecessores de Dom Maurício da Silva Jardim na administração da diocese. Diocese que vivenciou momentos marcantes com o 15º Intereclesial das SEBs, pensando uma igreja em missão na busca da vida plena para todos e todas, inspirados no lema: vejam, eu vou criar novo céu e uma nova terra. Intereclesial recepcionada pela diocese, administrada por Dom Maurício da Silva Jardim, atual bispo diocesano. A gente vai para as famílias, vai para os biomas, vai para a plenária central, tem a Romaria dos Mártires, tem a celebração de abertura, a missa de encerramento e também uma noite cultural. O Papa Francisco, ao escrever Querida Amazônia, depois do sínodo para a Amazônia, ele nos apresentou 4 sonhos: o sonho social, o sonho cultural e o sonho ambiental e eclesial. Isto é, não deixou de lado nenhuma das dimensões onde nós encontramos e quem nós somos. Nós também somos meio ambiente.
nós vivemos como meio ambiente e com o meio ambiente. Então é muito importante que as SEBs possam realmente abordar essa questão, porque faz parte do ser igreja, faz parte da comunidade. Levar em consideração tudo para que nós possamos viver realmente em harmonia. Nós não destruamos as coisas. Assim como a comunidade eclesial, ela procura viver profundamente o Evangelho, procure viver o Evangelho também cuidando da natureza. O novo céu e a nova terra, ele se dá com a democracia mesmo e com a liberdade. Sem isso não há reino de Jesus, os pobres não serão incluídos, porque em algum momento eu também tenho dito que era preciso vencer o sistema que fabrica pobres. E é preciso instaurar o reino da justiça, o reino da solidariedade, numa economia solidária de Francisco e Clara. Um outro mundo, na verdade. É a igreja de Cuiabá e a igreja do nosso regional Oeste 2 do Mato Grosso, de toda a província eclesiástica de Cuiabá, compreendendo as dioceses aqui do nosso regional e de maneira especial Rondonópolis, Guiratinga, que nos acolhe para celebrar a vida, a fé, a esperança e os valores do reino de Deus nesta caminhada, seguindo Jesus, sendo ao mesmo tempo protagonistas de um mundo justo e fraterno, para que aconteçam novos céus e nova terra. Nos anos 70, era uma novidade muito grande as SEBs, né? Elas, de certa forma, precedem, elas têm uma origem múltipla, elas, de certa forma, precedem também o Concílio Vaticano II, mas receberam um grande impulso com o Concílio Vaticano II. Elas são uma forma muito concreta de viver a igreja proposta pelo Concílio Vaticano II, uma igreja povo de Deus, uma igreja cristocêntrica, centrada na palavra, né? Uma igreja com essa perspectiva trinitária, com uma liturgia que se articula com a vida, essa articulação entre fé e vida. Então a SEBs tem um dinamismo que vem muito ao encontro de toda a proposta da caminhada da igreja, desde o Vaticano II, também passando pelas conferências episcopais latino-americanas e caribenhas, especialmente Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. Realmente é um tempo de interação, de confraternização e de oração em comum, porque é a força do Espírito que nos conduz na diversidade, porque isso que significa o Espírito Santo na igreja, né? Une o que é diverso num princípio comum, em favor também do bem comum. Porque sabemos que é as comunidades que formam a base da nossa igreja. Não existe nenhuma paróquia sem comunidades. Também não existe nenhuma diocese sem paróquias. Então, a unidade da comunidade, as famílias unidas em comunhão, é que formam o início, a semente primeira, da qual surge a vida da igreja. A igreja do Brasil, das nossas comunidades, são milhares, onde se celebra a fé, onde se vive a esperança, onde se cuida das pessoas, onde acontece a evangelização. E esse encontro fortalece a nossa esperança, anima a nossa caminhada. Esse intereclesial é o encontro de igrejas. Olha, eu diria que o intereclesial é essa expressão forte de profecia da caminhada da nossa igreja. E a Comissão Sociotransformadora exatamente está inserida, eu diria, comprometida com essa luta. Então, nesse sentido, é uma expressão e eu diria essa comunhão entre a Comissão Sociotransformadora com todas as suas pastorais e organismo, como também nessa luta na caminhada do povo. E aí eu diria, abre esse espaço para caminhar com as SEBs, para caminhar com os movimentos populares. Então, nesse sentido, eu diria que é um momento grande, um momento importante, um momento de alimentar a força e a luta nesta caminhada. E que a gente vê em um momento como esse, de reavivar toda a fé, todo o entusiasmo, o compromisso de vida cristã. Como pastor desse povo, a gente aprende muito com eles. Toda a simplicidade, mas essa fé madura que amadurece no caminhar, no compromisso, na doação, na dedicação,
na busca de uma sociedade como aquela sonhada e proclamada por Jesus Cristo. Eu tenho dito, quando eu converso sobre a questão da sinodalidade e do sínodo que está por vir, eu sempre digo que as comunidades eclesiais de base já viveram isso há muito tempo atrás, né? Infelizmente agora a gente deu uma esfriada, mas esse negócio de conversar em círculo, de valorizar as pessoas, as lideranças, as idades até, o gênero, isso as comunidades viveram muito efetivamente ao longo de toda essa caminhada aí, né? Retomar com atenção a perspectiva de igreja em saída do Papa Francisco, não é? Retomar com força a beleza do Vaticano II e para ser colocado em prática e na vida da igreja do Brasil a partir das bases, não é? Nós como cristãos somos uma igreja que chama Deus de Pai Nosso e a dimensão comunitária é essencial e uma dimensão comunitária aberta, porém, à realidade do mundo, porque nós como igreja existimos só se somos sacramento, sinal de salvação para o mundo inteiro. Nós estamos também, de um lado, um pouco com uma igreja um pouco enfraquecida, porque fomos dando mais ênfase nas estruturas, nas igrejas, uma igreja para dentro, uma igreja mais sacramental, as belezas, e nós esquecemos que o mais importante é o povo. E esta hoje não é uma briga, mas é uma luta. Como refazer isso de novo? E não depende só dos padres, não depende só dos bispos, mas depende do povo. Acho que também, infelizmente, que nós vivemos os últimos anos, nível político também, ela foi se engrenando também na experiência da igreja, uma igreja que fica dividida. Por quê? Porque nós não temos Jesus no meio. Se fosse Jesus no meio, não tinha divisão. As comunidades, como sinal de igreja, elas não estão fora do mundo. Nós estamos vivendo nessas realidades, que em primeiro lugar são realidades urbanas, em segundo lugar são realidades com desafios enormes. Eu falo a partir do Vale do Jequitinhonha, que é o desafio da migração, onde nesse tempo poucas comunidades conseguem se reunir, em especial aos domingos, porque a grande maioria foi para o sul de Minas, para o Espírito Santo, para São Paulo, para o sul da Bahia, em busca de trabalho, esse trabalho que é temporário até aí outubro, colheita do café, corte da cana, colheita da laranja. Então, essas realidades tanto influenciam as comunidades como, a partir daquilo que nós vivenciamos, essas realidades estão presentes nas comunidades, seja nas celebrações e nas várias ações que as comunidades têm. E nós estamos aqui em Rondonópolis para as comunidades, para o 15º Intereclesial das SEBs, é um evento, logicamente, de igreja. É importante a gente ter esse detalhe, porque as comunidades, esse novo jeito de ser igreja, está muito vivo no Brasil. É o momento também da gente refletir sobre o papel nosso como comunidade e como igreja em saída. Talvez pensar naquilo que o Papa tem falado muito, uma igreja missionária. Talvez o fato de sair de casa para vir aqui já tem um aspecto de missão. Até para mostrar para o Brasil que a igreja está viva, a igreja está atuante, está presente nas comunidades. Esse novo rosto de ser igreja, que é muito importante. Então já é o 15º Intereclesial, que vem acontecendo já há muitos anos, já completando o quê? Praticamente 50 anos de caminhada, né? Nossa igreja é por natureza plural. O Pentecostes, quando nós lemos a vinda do Espírito Santo, é um sinal do pluralismo, né? A nossa igreja já nasceu plural, já nasceu dinâmica, já nasceu movida pela força do Espírito Santo, aonde no pluralismo, diferente da Torre de Babel, houve caminhos de harmonia, de entendimento, de superação de tudo aquilo que podia ser toleiro ou dificuldade para caminhar. Pelo contrário, o Espírito sempre foi soprando e foi conduzindo a igreja para que ela respondesse de maneira plural, de maneira muito singular, aos desafios da evangelização. SEBs
historicamente, né, sempre foi uma igreja de base lutando por direitos, né, água, terra, né, trabalho, meio ambiente, saneamento básico, né, a partir da fé, da palavra de Deus. Querigma Especial de hoje contou a história da diocese que recepcionou o 15º Intereclesial da SEBS, a Diocese de Rondonópolis-Guiratinga. Rede Vida, frente a frente, com a missão de comunicar.